Olá, meninos do segundo ano, eu espero que vocês estejam bem. Acho que todo mundo tá com saudade da sala de aula mesmo, mas é o que temos ainda, então vamos dar continuidade ao nosso estudo. Peço desculpa por alguns barulhos que estão acontecendo aqui. Eu moro muito perto de obras, então tá fazendo alguns barulhos, às vezes aparece um cachorro latindo, enfim, mas a gente tá tentando se virar. A gente vai falar hoje, o nosso tema é sociologia, né? Nossa disciplina de hoje é sociologia, e a gente vai continuar a falar sobre o Gilberto Freire, né? O que eu quero que vocês saibam dele? Que ele era um pernambucano, ele nasceu no ano de 1900, vai morrer lá no ano de 1987, que é 1987, para quem não sabe, o Brasil estava passando por um processo de redemocratização. E o Freire vai ser muito indagado nesse momento, tá? Uma consideração que vocês não podem esquecer sobre Freire é que a obra dele é ensaística. Uma palavrinha diferente, um pouco difícil, mas vamos entender o que significa isso. Ensaística é o fato de que ele não vai cumprir uma linguagem academicista, tá? Uma linguagem muito técnica, ele é mais simplista ao escrever, tá? Nós temos duas obras, que são essas obras que a gente vai observar hoje, né? As obras são Casa Grande e Senzala, de 1933, e Sobrados e Mucambos, de 1936. São obras bem densas, com mais de 1000 páginas, tá? E o que ele vai querer com essas duas obras? Basicamente, ele vai tentar explicar a formação do povo brasileiro. E ele vai explicar seguindo a linha da mestiçagem. Ele vai falar da formação do povo brasileiro, seguindo essa ideia de mestiçagem. Ele vai comentar muito sobre isso. Então, vamos lá. Vamos entender mais ou menos como é que foi essa indagação de Gilberto Freire. A gente sabe que no fim do século XX, no começo do século XX, no fim do XIX, o Brasil vai passar por um processo, uma diferenciação no processo político, que vai ser a proclamação da República. Além disso, um pouco antes, a gente vai ter a abolição da escravatura. E aí, no meio de tantas mudanças políticas acontecendo, o fato de haver a abolição da escravatura vai surgir uma nova questão de que qual seria o lugar do negro dentro da sociedade brasileira, né? O que acontece? Surgindo essa questão, vão surgir algumas teorias racistas, né, dentro da ciência, tentando inferiorizar esses negros. Gilberto Freire vai ter uma ideia completamente diferente de tudo isso. Freire vem com conceitos positivos à mestiçagem, tá? Ele fala que é a solução para a realidade brasileira. A gente vai entender isso um pouquinho. Daqui a pouco a gente vai entender melhor esses conceitos de Freire, tá? E ele vai falar sobre a estrutura social brasileira e vai dividir essa estrutura basicamente entre a Casa Grande, né, e a Senzala. Só que a Casa Grande não como um lugar, e sim como uma estrutura mesmo, tá? O patriarcalismo, que até hoje está presente nas nossas vidas, ele faz parte dessa Casa Grande, tá? O que o Gilberto Freire fala? Que a Casa Grande, ela incorpora os elementos, tá? Ao redor. Não exclui, ele incorpora. Ou seja, o que ele tá querendo dizer com isso? Existe uma ideia muito forte do negro ser visto como um coitado quando a gente fala de escravidão, né? O negro como coitado, o branco como o mal da história. E a gente tem que ver de uma maneira um pouco diferente, porque não é tão simplista assim. É uma relação muito complexa, tá? É uma relação de dominado com dominante e existe formas de resistência para tudo isso acontecer e a gente não pode negar isso, ok? Quando a gente fala de patriarca, né, do patriarca da família, a gente está querendo falar o quê? Que o branco, ele era dono, mas não só dono do escravo, ele era dono de todos, quando a gente fala daquela época ali. Dono de sua esposa, dono dos parentes próximos. É um sistema de dominação bastante grande ali dentro
Casa Grande, né? Então não é só uma exploração dos escravos. Ele domina os filhos, enfim, tem todo esse sistema de dominação que eu tô falando para vocês. E a Casa Grande, o Brasil, na verdade, ele seria como uma grande Casa Grande, onde o sistema patriarcal é o principal dentro do Brasil. E na verdade é até hoje, porque dentro da política esse sistema ainda funciona fortemente, mesmo no século XXI, tá? Então, olha só, Gilberto Freire vai vir com essas ideias e aí a gente precisa entender um pouco do fato que ele vai refutar esse racismo científico que eu falei pra vocês, né? Essas teorias racistas de inferiorizar o negro, tá? E como eu disse pra vocês, para Freire não é um problema. Então, ele vai vir com teorias diferentes, com ideias diferentes de tudo isso. Ele vai ter aula com um professor que se chama Franz Boas, tá? No terceiro ano, vocês vão ouvir falar mais desse cara. E aí, ele foi um grande antropólogo, tá? E ele dividiu basicamente a raça e a cultura. Freire vai trazer isso pra gente também, né? Freire vai vir pegar essa ideia e vai trazer pra obra dele também. Diferenciar a raça, que hoje já não é mais utilizado esse nome, né? A gente fala de etnia, e da cultura, porque são coisas diferentes. A gente tem que observar a cultura dos povos, ver como eles vivem desde sempre, para não julgar, tá? E aí, com esse racismo científico, que traz uma ideia de degeneração, quando a gente fala de miscigenação, porque eles falam que a raça pura, com a miscigenação, se degenera, ou seja, nem o branco nem o negro mais seriam puros em sua essência, tá? Então é necessário que a gente separe as etnias da cultura para entender melhor o modo de vida daquelas pessoas, tá? E aí, Gilberto Freire vai vir também com uma ideia de que dentro de Portugal, né, antes de se pensar no Brasil, dentro de Portugal já existia muita heterogeneidade. O que significa isso? Os portugueses já tinham contato com diversas culturas ali. Ele mesmo fala que Portugal, ali de frente para o mar Mediterrâneo, ele vai ter contato com várias culturas, tá? Então, percebam, essas diferenças culturais já existiam ali dentro de Portugal. É um fundamento, é um elemento básico, tá? E aí, eu quero que vocês entendam uma coisa. Freire, ele vai ser muito questionado por algumas posições dele. Porque como eu disse para vocês, ele vai vir com a ideia mais simplista, né? Ele vai vir com a ideia mais fácil na hora de escrever e ele é bem direto nas coisas que ele fala. Então, agora a gente vai começar a falar sobre pontos que são bem polêmicos quando a gente fala de Freire, tá? E ele vai ser muito criticado por conta dessas considerações que a gente vai falar aqui agora. Primeira coisa, ele vai falar de uma sensualidade aflorada que vai acontecer nos trópicos. Por que ele vem com essa ideia? Primeiro ele vai dizer que o clima tem muito a ver com essa sensualidade. E aí, junto com espanhóis, índios, negros, portugueses, tudo isso vai se aflorar mais ainda, tá? E ele vai falar sobre que o clima, né, que esse clima mais quente, tropical que a gente tem aqui, vai determinar a nossa falta de pudor. Então percebam a polêmica na frase de Freire falando isso, tá? A gente não vai discutir isso aqui agora, mas enfim, para que vocês saibam que Freire fala sobre isso. Ou seja, o que a gente precisa entender? Que ele está falando que a cultura tem muito a ver com a questão geográfica, né? É um determinismo geográfico, a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, tá? Ok, outra afirmação, né, indagação de Freire vai ser o seguinte, que é um dos pontos mais violentos, inclusive, né, mais fortes quando a gente lê, falando sobre a sexualidade, né, entre os senhores e os escravos. O senhor, sempre casado, né, naquela família patriarcal que eu falei para vocês, ele vai ter casos extraconjugais com escravas, né? E aí, quando esse caso extraconjugal é descoberto, né, pela sinhá, pela mãe lá, né, nessa família,
ela vai acabar fazendo o quê? Ela vai torturar essa escrava. Existem relatos dentro da obra que se arrancava os mamilos da escrava, que se queimava a vagina da escrava. Tudo isso nos mostra o quê? Que nesse sistema de dominação que acontece entre os senhores e os escravos, o oprimido vai ser sempre o culpado e não o opressor. Então percebam, o homem branco vai ser sempre isento de culpa. O culpado vai ser o escravo. Então percebam, gente, a casa grande e a senzala, ela não tem muros que separam, tá? Vai existir uma relação entre elas. E após a abolição da escravidão, a gente tem que entender que essa complexidade violenta entre branco e negro, ela ainda vai existir. Porém, ela vai ser um pouco mais sutil, tá? Meninos, eu espero que vocês tenham entendido. Essas são as considerações mais importantes sobre Freire. E qualquer dúvida eu tô disponível, tá? É só perguntar. Tchauzinho.